Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando aí os temas associação de resistores. Vamos dividir isso aqui em três partes, tá? Na primeira aqui a gente vai falar sobre associação em série. Vem comigo na tela. Então, o que é associar resistores? Associar resistores é combinar esses resistores de modo que eu alcance um valor nessa combinação diferente do que eu teria separadamente, né? Vamos entender um pouco melhor. A gente tem determinados valores de resistores que já vêm de fábrica, certo? Mas eu não tenho qualquer valor que eu queira. Então, dependendo do valor que eu preciso para montar o meu circuito, eu consigo obter esse valor combinando resistores, tá? Então, associar resistores significa combinar dois ou mais resistores de maneira, né, a alcançar um novo valor de resistência, beleza? Então, por exemplo, eu estou combinando aqui esses três resistores, nesses dois exemplos, né, R1, R2 e R3. Então, vamos relembrar aqui o seguinte, ó. Isso aqui é o símbolo de uma bateria, né, ou de um gerador de potencial. A barra maior indica o polo positivo, a barra menor indica o polo negativo. A gente aprendeu que o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo para o negativo. Então, observem aqui o que vai acontecer. A corrente vem aqui, depois sobe, depois começa a atravessar os resistores, atravessa os três resistores e volta aqui novamente para o negativo, né? Ou seja, ó, perceba que a corrente elétrica ela só tem um único caminho. Então, quando ela só tem um único caminho, a gente diz que a associação é em série, tá? Observa nesse exemplo aqui que vai acontecer a mesma coisa. Apesar desse resistor estar aqui embaixo, ó, do positivo para o negativo o sentido da corrente, ó, perceba que só vai ter um único caminho. Professor, quando teria dois caminhos? Se, por exemplo, aqui nesse ponto, eu tivesse um outro resistor aqui, ó. Aí nesse ponto aqui, ó, parte da corrente ia subir, parte da corrente ia continuar aqui. Então, como a gente não tem essa situação aqui, eu tenho apenas um único caminho, associação em série. Beleza? Então, vamos lá, galera. A resistência equivalente. Como que eu faço para descobrir o valor dos três resistores combinados? Na associação em série, eu simplesmente vou somar os valores das resistências, tá? Então, como eu tenho três resistores, eu somo R1 mais R2 mais R3. Se eu tivesse 2, eu somaria 2. Se eu tivesse 4, 5, a quantidade qualquer, bastaria somar todos, tá? Então, por exemplo, se esse resistor tem 2 ohms, esse aqui tem 4 ohms e esse aqui tem 6 ohms, quanto que valeria a minha resistência equivalente? Somar os três. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, a minha resistência equivalente, combinando esses três aqui, seria 12 ohms. Ok? Beleza, vamos falar um pouquinho das características da associação. Isso aqui é uma coisa importante para vocês saberem, porque essas características de associação em série ou em paralelo, isso daqui vai valer quando a gente for estudar geradores e capacitores também. Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Eu mostrei para vocês, na primeira figura lá, que a corrente elétrica tem um único caminho, certo? Na associação em série. Se tem um único caminho, o que significa isso, galera? A corrente elétrica ela vai ser a mesma em qualquer resistor. Então, a minha corrente no circuito vai ser a mesma no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3, ou em todos que eu tiver, em N resistores. Beleza? Então, vamos supor que no meu circuito eu tivesse 2 amperes. Então, em cima do resistor 1 eu teria 2 amperes, no 2 também 2 amperes, no 3 também, e em N resistores, beleza? Então, a corrente elétrica é a mesma em qualquer resistor. Porém, a tensão elétrica, né? Vamos supor que eu tivesse no meu circuito, sei lá, 220 volts. A tensão elétrica, ela se divide. Um pouquinho de tensão para cada resistor. Então, se eu quero calcular a minha tensão total, como que eu faço? Eu somo um pouquinho de cada resistor, tá? Beleza? Então, vamos aqui resolver o exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, vamos lá. Dado o circuito, determine a resistência equivalente. Então, vamos lá analisar esse circuito. Ó.
de A para B eu tenho uma diferença de potencial de 36 volts. Galera, aqui ele não me deu o símbolo, né, do gerador aqui, da fonte, então eu não tenho como saber o que é positivo ou negativo. Mas se a gente considerar o A como positivo, vocês vão perceber aqui facilmente que eu só tenho um único caminho para a corrente elétrica. A corrente elétrica vai vir atravessar os 3 resistores e chegar em B. Da mesma maneira, se eu considerasse B como positivo, também teria um só caminho. Por isso que nesse tipo de situação eles não costumam fornecer, tá? O que é positivo e o que é negativo, porque na verdade não precisa. Batendo o olho você consegue ver que é uma associação em série. Então como que eu calculo a resistência equivalente da associação em série? R1 mais R2 mais R3. Ou seja, a minha resistência equivalente vai ser R1 vale 2. Mesmo exemplo que a gente resolveu lá, né? R2 vale 4, R3 vale 6. Então, 2 mais 4 mais 6 dá 12. Então, respondendo o nosso item A, aí minha resistência equivalente vale 12 ohms. Tranquilo isso, né? Então, vamos lá. Ele pede aqui, ó, a corrente elétrica em cada resistor. Então, a primeira coisa que ele está cobrando aqui no item B é que você saiba que, como a associação está em série, a corrente tem um único caminho. Então, a corrente vai ser igual em todos os resistores. Então, ele está pedindo em cada resistor, mas, na verdade, ele quer só o I, porque o I1 é igual ao I2, é igual ao I3, é igual a I. Né? Ou seja, então, se eu acho o I, eu acho todos, tá? Está cobrando que você saiba isso daqui, que é como se comporta a corrente numa associação em série. Então, vamos lá. Raciocínio simples, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. O total de tensão vai ser igual ao total de resistência, que é a minha resistência equivalente, vezes o total de corrente. Então, quanto que é o meu total de tensão? 36 volts. Então, 36 volts. Ignorem os barulhos de fundo, galera. Vamos lá. Quanto que é a minha resistência equivalente? A gente calculou aqui no item A, vale 12. Então, resistência equivalente vale 12. 12 vezes I, 12I. Então, 12I igual a 36. 12 multiplicando vai passar dividindo. Então, 36 dividido por 12. Quanto que é 36 dividido por 12, galera? 36 dividido por 12 é igual a 3. Então, a nossa resposta aqui vai ser 3 amperes. Item C. Ele pede a tensão em cada resistor. Então, vamos lá. Ó. Então, ele quer saber a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2 e a tensão no resistor 3. Então, o que a gente vai fazer? Basta aplicar a lei de Ohm em cada um dos resistores. Então, no resistor 1, quanto que eu vou ter? Ó? Vai ser o R1 vezes o I1. Opa, peraí. Escrevi errado aqui sem querer. R1 multiplicado pela corrente. I1, que no caso será I. O 2 vai ser a resistência em 2 vezes I. O 3 vai ser a resistência em 3 vezes I. Então, como é que ficará aqui nesse caso, galera? Vamos substituir os valores? Vamos lá, ó. Então, vamos lá. O R1 vale quanto? R1 vale 2. Então, vai ficar 2 que multiplica o I. Só que o I vale 3. Então, 2 vezes 3, 6 volts. O 2 vai ser quanto? 4. Então, 4 vezes I. I vale quanto? 3. I é igual para todos, né? Então, 3 vezes 4, 12 volts. O 3, 6. Desculpa, R3, né? 6. 6 vezes 3, 18. Certo? Então, olha só que legal, galera. Quando eu somo as 3 tensões aqui, eu tenho que chegar no total do circuito. 18 mais 12 dá 30. 30 mais 6, 36, ó. Total que eu tinha no circuito. Beleza?
E por último, para a gente encerrar aqui, vamos fazer então o item D. Então o item D vai ser o quê, galera? A potência dissipada na associação. Então, se ele quer saber a potência dissipada, a gente vai utilizar as fórmulas de potência dissipada que a gente já aprendeu. É o seguinte, ó, eu tenho essa daqui, U ao quadrado, né, sobre R, ou I ao quadrado vezes R. Só que como ele quer da associação inteira, isso aqui é a minha resistência equivalente, tá? As duas vão dar a mesma resposta. Vamos utilizar a segunda aqui? Vamos lá, corrente vale 3, então 3 ao quadrado. Resistência equivalente, a gente calculou, vale 12, né? Então 3 ao quadrado dá 9. Vou fazer direto aqui que eu estou sem espaço, galera. 3 ao quadrado dá 9. Então 9 vezes 12 dá quanto? 108. Então a potência dissipada, 108 watts. Ah, professor, se eu quisesse fazer por essa outra forma, como é que ficaria? U ao quadrado, ou seja, 36 ao quadrado, dividido pela resistência equivalente, que é 12. Né? Então, isso daqui daria quanto, galera? 36 ao quadrado dá para a gente 1.296. Então, 1.296 dividido por 12 dá os mesmos 108. Tá? Então, como eu havia dito, dependente da equação que você usar, vai dar o mesmo valor. Então a gente vai ficando por aqui nessa aula, tá? Espero que você tenha compreendido aí. Qualquer dúvida, estou à disposição e um grande abraço para vocês. Fui!